vou ser bem sincera. Inicialmente, quando eu era mais nova, eu não pensava. Eu nunca fui aquela que falava que ia ter filhos, que ia casar. Mas eu falava desde muito criança que eu seria médica. Esse sonho veio primeiro, né? Por isso que eu dediquei tanto a minha vida inteira para a carreira de médica. E fui fazer residência em Joinville, Rio de Janeiro, vim para São Paulo porque eu era livre. A hora que eu cheguei em São Paulo, já me estabeleci, aí eu pensei, tá faltando alguma coisa na minha vida, né? E agora? E foi aí que eu decidi que estava na hora de eu constituir uma família, de eu me casar, de eu ter filho. E coincidentemente, coincidentemente não, porque eu não acredito em coincidência, né? Quando a gente deseja uma coisa, ela acontece. E aí eu fui apresentada ao Vitor, né? Foi um amigo muito querido, o Ale, que nos apresentou. A gente logo já ficou juntos, já começou a namorar, já foi morar juntos. E aí veio a vontade de ter um filho e foi tudo muito rápido. Eu acho que quando é para ser, Deus abençoa e veio o Antônio. Eu trabalhava muito de segunda a segunda, saía de casa às 5h30 da manhã, voltava às 10 da noite. E aí veio toda essa mudança maravilhosa, mas que faz a gente ter que se adaptar e rever alguns conceitos, né? O Antônio, ele foi desejado, foi muito bem recebido, a gente ficou muito feliz, foi uma gravidez muito tranquila, eu trabalhei a gravidez inteira, eu trabalhei até o dia que eu fui para a maternidade ganhar o Antônio, então foi tudo muito tranquilo. Voltei a trabalhar cedo, o Antônio vinha comigo para o consultório desde 1 mês de idade, ele estava aqui comigo, todos os pacientes conheciam ele, ia no colo de todo mundo, até 9 meses ele ficou comigo no consultório e depois eu tive que colocar ele na escolinha, né? A gente foi começando aquela rotina. E foi aí, porque até então eu trazendo ele junto comigo estava um pouco mais fácil, né? Mas quando eu tive que deixar ele na escola, que eu já passava um período longe dele, que é aí que eu tive que rever o meu trabalho, rever a forma como eu estava lidando. Porque até então eu ainda trabalhava aos finais de semana, eu realmente estava me sentindo que eu não estava dando o meu máximo como mãe, no sentido de estar presente. E aí eu tive que rever algumas questões e eu mudei a minha rotina. Então, tive que diminuir meu tempo de trabalho, parei de trabalhar aos finais de semana. E como que eu ia conseguir fazer tudo isso, né, sem deixar de lado o fato de ser uma boa mãe, que eu queria muito ser uma mãe presente para o Antônio, nosso filho precisa da gente, e ao mesmo tempo sem abrir mão do meu sonho de ser uma grande profissional. Então, o equilibrar os pratinhos não é fácil, é uma tentativa constante, né? Eu tô sempre ali tentando equilibrar os pratinhos, porque eu viajo, dou aula fora, eu vou a congressos, né? Nessa hora, eu conto muito com o Vitor, que é o pai. Então, nós juntos, a gente sempre desde o começo conversou muito, que a gente queria estar muito presente no nosso filho. O Antônio nunca teve babá, fomos nós dois. Até hoje, como é que é a nossa rotina? Acordo com ele, dou café da manhã, arrumo ele, deixo ele na escola e é aí que eu vou para o consultório ou operar. Aí o Vitor busca, almoça com ele, leva ele para atividade física e depois eu que chego para ficar com ele. Ou seja, o Antônio ele foi criado por pai e mãe, mesmo eu tendo essa vida meio doida de trabalhar bastante, né, conseguindo realmente equilibrar duas grandes paixões que não dá para medir, né? Então, o que eu gosto mais? Claro, meu filho é minha paixão número 1, é até uma questão de necessidade, a gente precisa estar próximo do nosso filho. Mas eu sou muito apaixonada pela minha profissão, então eu não me sentiria feliz se eu tivesse que deixar de fazer o que eu amo para ficar em casa, por exemplo. Então, nisso veio essa tentativa de equilíbrio. E eu me considero uma mãe muito presente, sabia? Eu sei, assim, de tudo que acontece com o Antônio. Realmente eu sou uma mãe bem presente. É com bastante esforço e é bem consciente isso. Eu falo que, assim, meu tempo é totalmente funcionante, né? Então, é o tempo dedicado à profissão que demanda muita energia nossa, dedicado ao ensino médico e dedicado à maternidade com muita intensidade. Então, eu passo bastante tempo com o Antônio, final de semana é dele. É muito, muito raro eu operar no final de semana, por exemplo, ao invés de ficar com o Antônio. Eu fico livre para ele, sem celular, que eu acho que isso é importante, né? A gente dá aquela atenção de qualidade para o nosso filho, para ele ter a nossa presença, mas eu me sinto realmente muito próxima e muito conectada ao meu filho. Hoje eu sinto que eu estou num equilíbrio que me deixa feliz. No passado, no comecinho, quando era pequeno, eu já passei por uma fase de estar trabalhando muito, viajando muito e que eu precisava estar mais presente. Agora meu coração está mais em paz, que eu sinto que eu consigo equilibrar um pouquinho mais aí esses pratinhos.
Olha, eu acho que chegar no equilíbrio, isso não, a gente não vai ter nessa vida, né? Eu acho que é uma eterna busca pelo equilíbrio. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tento achar o equilíbrio de me cuidar da minha saúde no meio disso tudo, né? Então, eu acho que a gente está sempre olhando, ajustando, né? Vigiando o que está acontecendo com a gente, para tentar equilibrar cada vez mais. Às vezes, são fases, né? Ano que vem, por exemplo, o Antônio vai para o integral, então eu vou ter um pouquinho mais de tempo livre aí, que ele vai estar na escola, né? Então, são fases que a gente vai se adaptando, mas sempre dando a devida importância. É importante a gente estar ali presente na função como mãe, importante também a gente cuidar da gente, tanto da saúde quanto da nossa profissão. Se eu sou uma mãe feliz, eu sou uma mãe muito melhor para o meu filho. Eu acho que, dependendo do trabalho de cada uma, por exemplo, tem mãe que tem que ficar muito tempo fora de casa, que não tem a opção de escolher os seus horários ou de ficar até um final de semana em casa. Muitas vezes, quando tem uma necessidade mesmo financeira envolvida. Aí isso faz parte, a gente vai passar o nosso tempo fora se eu tenho aquela necessidade para cuidar do meu filho. Mas toda vez que a gente está perto deles, deixar o celular de lado, deixar as telas de lado, realmente dar uma atenção de qualidade. Eu sempre falo que a qualidade da atenção muitas vezes é superior ao tempo. Quantas vezes a gente vê uma mãe que fica muito tempo dentro de casa, mas não dá uma atenção de qualidade? Então, eu acredito que a gente olhar com carinho para a qualidade de atenção que a gente dá também é fundamental. E a mãe sempre é meio culpada, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpada. E a gente tem que também cuidar da gente, fazer uma terapia, para a gente conseguir ficar em paz com as nossas escolhas, sabendo que a gente está sempre escolhendo o melhor. Eu acho que não dá para deixar aí, sabe? Deixar como tá, não. A gente para, pensa, reflete, revê qual que é a melhor forma que eu consigo, dentro da minha realidade, para dar uma atenção de qualidade para o meu filho, porque isso vai fazer toda a diferença na vida dele e na nossa, porque se o nosso filho está feliz, a gente também está, né?